O tema é bem longo. É uma série de palavras, mas escutem a maneira com que eu vou ler. Conhecer Cristo, da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, sendo conformado à sua morte, para obter a ressurreição extraordinária dentre os mortos. Então, no ponto 1 e no ponto 2. O ponto 1 e o ponto 2 são os versículos principais. Mas eu quero mostrar algo. Filipenses 3:10. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, sendo conformado à sua morte. Então, Filipenses 3, capítulo 11, versículo 11. Se eu alcançar a ressurreição dentre os mortos, extraordinária dentre os mortos. Eu tenho o direcionamento do Espírito que habita interiormente. Ao passar por esse esboço, o encargo está no segundo ponto, que exigirá mais ou menos 55 minutos. Vocês descobrirão que é um dos versículos mais importantes na experiência, que vocês irão entender e experienciar. Mas precisamos ter um fundamento. Então, no ponto 1, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, sendo conformado à sua morte. Qual o seu sentimento interior quando vocês escutam isso? O que vocês pensam? O que vocês acham que Paulo escreveu? Isso era uma doutrina? Não. Essa era a sua experiência mais profunda, e isso foi no final da sua jornada. Então, essa sessão é quase tão longa quanto a segunda, mas é o fundamento. Então, eu vou prestar atenção ao tempo, porque precisamos passar mais tempo na segunda sessão. Cada palavra, cada versículo é de grande importância. E creio, especialmente se os santos acham que eles ainda não sabem, não conhecem isso. Mas agora estão sendo iluminados por isso. E quando isso ocorre, eu não estou exagerando. Isso irá mudar o seu interior a partir de agora até o final da sua jornada. E vocês verão por quê. No versículo 8, ter a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus é pela revelação. E o conhecimento dos seus sofrimentos, sendo conformado à sua morte. Estou repetindo isso, porque é de grande importância. Versículo 8. Ter a sublimidade do conhecimento de Cristo é por revelação, mas conhecê-lo, no versículo 10, é por experiência. Ter o conhecimento experiencial dele, experienciá-lo no pleno conhecimento dele, experimentá-lo no pleno conhecimento dele. Não somente doutrina,
não somente ensinamento necessário, objetivo, mas a própria essência disso. Paulo primeiro recebeu a revelação de Cristo e depois buscou a experiência de Cristo a fim de que pudesse conhecer e desfrutar Cristo na experiência. Nós, assim como Paulo, primeiro recebemos a revelação. Este foi o fundamento. E então, baseado na revelação, começamos a buscar a experiência de Cristo, a fim de que ele conhecesse e desfrutasse de Cristo de maneira experiencial, na experiência. Ponto C. O poder da ressurreição de Cristo é a sua vida de ressurreição, a qual o ressuscitou dentre os mortos. A realidade do poder da ressurreição de Cristo é o Espírito. É por isso que é importante, isso vai além de palavras. E tem uma preocupação muito profunda por vários santos, em várias reuniões. Eles estão dizendo algo que é verdade. E oram algo que é importante. Mas o fazem sem exercitar o seu espírito. Precisamos buscar o Senhor para que o nosso espírito humano, seja a parte mais forte do nosso ser. Não importa em que tipo de situações estejamos. Interiormente, pelo menos interiormente, podemos exercitar o nosso espírito. Dois. Conhecer, experimentar. Esse poder requer ser identificado com a morte de Cristo e ser conformado a ela. Conhecer é o começo, tem que começar com conhecer objetivamente. Isso abre o caminho. E então experimentar. E então descobriremos que este poder exige uma identificação, ser identificado. Somos um com a morte de Cristo. E somos conformados a ela. Vocês verão mais tarde na mensagem que o próprio Cristo, primeiro, sofreu, foi crucificado, e então ele ressuscitou com o poder da vida de ressurreição. Mas todos nós, a nossa vida cristã começou com a vida de ressurreição de Cristo. Ela nos capacitou a experienciar o Cristo crucificado. E baseado nisto, podemos avançar para a ressurreição extraordinária de Cristo. Então, uma oração genuína, simples, pela manhã é: Senhor, não estamos simplesmente pedindo por sua misericórdia ou pela medida de graça para hoje, mas te pedimos pelo poder da sua sua vida de ressurreição. Experimentar o poder da ressurreição de Cristo. A fim de experimentar o poder da ressurreição de Cristo, temos de viver uma vida crucificada como Ele o fez. Isso é algo que temos de aprender. A vida crucificada, porque é diferente de simplesmente sofrer. Do contrário,
milhares de pessoas estariam experimentando a vida sofrendo. Mas isso não é esse tipo de sofrimento. Sermos conformados à sua morte proporciona ao poder da sua ressurreição uma base a partir da qual nos levantamos para que a sua vida divina seja expressada em nós. Então temos a sua morte, a sua ressurreição, levantando, ressuscitando-nos no nosso interior. E então a sua vida divina será expressada em nós. Ok, ponto D. Nos levará a um ponto crucial. No número 2. E é algo que os mais jovens talvez queiram memorizar, decorar, não somente aqui na mente, mas aqui no coração. Mas cabe a vocês como vocês querem receber dessa maneira ou de maneira diferente. Participar nos sofrimentos de Cristo é uma condição necessária para experimentar o poder da sua ressurreição. Mas temos de começar a entender que sim, temos de experimentar o que esses versículos estão dizendo, mas perceberemos que isso está baseado no poder da vida de ressurreição. Paulo buscava conhecer e experimentar o poder da vida de ressurreição de Cristo e participar nos seus sofrimentos. Prestem atenção a isso, participar nos sofrimentos de Cristo. Não temam isso. Mas não existe um ministério genuíno de vida. Não existe crescer em vida até a maturidade sem experienciar repetidamente os sofrimentos de Cristo. E por fim, isso pode soar um pouco incomum, mas por fim o seu sofrimento o sofrimento dele se tornará o nosso sofrimento. Isso tem de ser levado a cabo plenamente. E então o poder da vida de ressurreição será manifestado. É por isso que aquele hino diz: a morte não vence a vida de ressurreição. Tem de haver a morte. A morte abre o caminho para o poder da vida de ressurreição. E então, ponto 2. Vou ler uma vez e então vamos falar palavra por palavra. Quanto a Cristo, os sofrimentos e a morte vieram primeiro, seguidos da ressurreição. Quanto a nós, o poder da sua ressurreição vem primeiro, seguido da participação nos seus sofrimentos e conformidade à sua morte. Ok, este é um ponto crucial. Quanto a Cristo, quando ele viveu na terra, quando ele estava na cruz, quanto a Cristo, os sofrimentos e a morte vieram primeiro, seguidos da sua ressurreição.
Precisamos ser iluminados, amados irmãos, conosco, quanto a nós, o poder da sua ressurreição. Notem a palavra poder, não conhecimento sobre isso. Não simplesmente entendimento mental sobre isso. O poder disto. E uma oração genuína, muito clara e simples é: Senhor, preciso conhecer o poder da sua ressurreição. Senhor, eu te peço agora, torna isto real, experienciável a mim, o poder da sua ressurreição. Isso não indica que algo horrível acontecerá primeiro e então você terá o poder da ressurreição. O poder da ressurreição vem primeiro. Mas somente Deus sabe. Eu não quero tentar adivinhar qualquer coisa, mas alguém pode estar pensando: espere, eu tenho de ter o poder da ressurreição de Cristo e então eu terei o sofrimento? Talvez seja melhor eu não ter o poder de ressurreição para não ter nenhum sofrimento. Bem, este é o ego tentando evitar É por isso que conosco, quanto a nós, o poder da sua ressurreição vem primeiro. E lembre-se, não temam que algum tipo de sofrimento acontecerá. Pode ser que aconteça hoje ou não. As coisas acontecem de repente. Mas, quando acontecer, o poder de ressurreição estará ali. Ponto E. Devemos tomar a morte de Cristo como um molde da nossa vida. Então, há um molde. Vocês querem fazer biscoitos? Eu nunca fiz, mas eu certamente, quando eu era um menino pequeno, eu adorava chegar em casa da escola e tinha biscoitos, cookies de chocolate. Ah, eles eram os melhores biscoitos. Eu não estou pedindo que vocês me deem biscoitos, cookies. Eu estarei numa situação difícil mais tarde hoje à noite, se vocês me derem. Mas precisamos estar neste molde. E neste molde, que a cruz é aplicada a nós. E onde começamos a experimentar o poder da ressurreição. Então, precisamos entender esses 4 pontos. Então, vamos fazer uma virada aqui. Paulo viveu uma vida crucificada continuamente. Uma vida sob a cruz. Assim como Cristo em seu viver humano. Por meio dessa vida, o poder de ressurreição de Cristo é experimentado e expressado. Então, certamente, queremos experimentar o poder de ressurreição de Cristo. Mas talvez estejamos pensando de maneira consciente. E quanto a ser expressado, deve haver um testemunho ao inimigo. E palavras apacentadoras aos santos, a realidade do poder da ressurreição de Cristo. E não é simplesmente somente que você recebe ao escutar uma mensagem,
é você de fato ter comunhão com outro membro do corpo. E você percebe o poder da vida de ressurreição está sendo expressado. Ele ou ela podem nem perceber, mas eu estou recebendo. E eu percebo, o meu tempo virá. Vai chegar a minha vez. 3. O molde da morte de Cristo refere-se à experiência de Cristo de continuamente fazer morrer a sua vida humana, a fim de que ele viva pela vida de Deus. Nossa vida deve ser conformada a esse molde. Ao morrermos para a nossa vida humana, para viver a vida divina. Eu não tento adivinhar o que é o molde, ou com que se parece. Mas quando você está ali, você descobrirá o que é. Não busque. Não peça ao Senhor que te dê amanhã às 6 da manhã, 6:02 da manhã. Simplesmente deixe isso para o Deus soberano. Ok, agora. Pelos próximos 55 minutos, vamos passar nessa próxima sessão. Então, vou ler novamente, capítulo 3, versículo 11, para ver se de algum modo. Ele não disse com certeza. Eu sou o apóstolo Paulo. Se eu posso fazer, se eu não consigo fazer, ninguém consegue. Ele não tem este sentimento. Para ver se de algum modo alcanço a ressurreição extraordinária dentre os mortos. A palavra alcanço, o que isso significa? Significa que você ainda não tem, algo que você não tem, mas você quer ter, obter. E para que isso ocorra, algo deve acontecer. Às vezes você precisa de dinheiro, outros precisam de ensinamento. Alcançar. Isso significa por meio de problemas, alegria, experiência, por muitas coisas, por meio de muitas coisas. Essas coisas resultam em algo. Não em todos os santos, depende do exercitar do espírito deles e do quanto o seu ser está aberto. Mas Paulo queria alcançar não o poder da ressurreição. Ele queria alcançar a ressurreição extraordinária dentre os mortos. Como um membro do corpo, simplesmente como um cristão normal. Ele tinha isso no seu relacionamento pessoal com Deus triuno. Senhor, estou aqui. E estou correndo esta corrida, a qual o Senhor proporcionou para mim. Muitos estão familiarizados com a mensagem no capítulo 10 do ministério do irmão Watchman, a última parte da sua jornada. E eu li isso, não vou dizer muitas vezes, mas várias vezes, especialmente quando eu tive uma sensação interior, eu preciso do seu iluminar, eu preciso do seu encorajamento. Porque tudo será determinado por como terminamos a nossa jornada.
E eu estive muitas vezes em sepultamentos de amados irmãos, não na reunião de memorial, mas ali e houve a partir do iluminar do Senhor, o Senhor por algum motivo quis tornar conhecido esta pessoa. Ele ou ela terminou a sua carreira. Eu me lembro, em 1982, um irmão de 12 anos de idade estava prestes a ir para a 7ª série da escola. E ele tinha acabado de terminar com outros santos. Ele tinha acabado de fazer 12 anos da 6ª série. Depois ele foi batizado e regenerado. E foi consagrado ao Senhor. Se consagrou ao Senhor. E durante uma reunião de oração na terça-feira, houve uma oração poderosa sobre algo que foi chocante. Porque estava relacionado a um ataque poderoso do inimigo. E quando eu voltei para casa, eu descobri, nós não sabemos onde está este irmão de 12 anos de idade. Sabemos, ele desapareceu. Sabíamos que é um prédio, ele morava a 5 minutos daqui. E ele estava distribuindo jornal de porta em porta. E um homem o agarrou e puxou para dentro. Não sabemos o que aconteceu, mas ele desapareceu. E muitos de nós fomos ali fora, do lado de fora daquele prédio, e estávamos observando o que estava acontecendo. E por fim, ele voltou. Nós voltamos e perguntamos: estamos procurando este irmão, não sabemos onde ele está. E alguém disse: espero que o encontrem. Então, assim que o irmão Lee descobriu que isso estava acontecendo, ele disse: Ron, mantenha-me informado diariamente. Quero saber o que está acontecendo, porque não conseguíamos o localizar. E então eu estava com a família uma noite. Isso aconteceu à noite. Nós estávamos esperando para escutar alguma notícia, saber onde ele estava, se alguém tinha encontrado. E havia alguém trabalhando para o governo aqui em Anaheim, trabalhando à noite. E ele, então, estava tentando passar informação, receber informação, e ele recebeu uma ligação. E ele teve de dar a notícia. Nós o encontramos. Mas ele morreu. E simplesmente ver. Isso começou a afetar os seus pais imensuravelmente. E depois de uns 2 dias, quando tivemos o funeral, e eu era simplesmente um irmão comum falando algo, mas eu o conhecia, eu conhecia sua família. E eu disse algo ao inimigo. O homem que morreu, ele está sendo sepultado aqui, mas ele será ressuscitado
e lidará com você. Isso acontecerá. Então, quando alguém tem de suportar, talvez a pior perda, humanamente falando, isso faz uma diferença tremenda perceber que isso não é o fim. Estou aqui como um testemunho de que o poder da ressurreição de Cristo conquistará, vencerá essa morte e humilhará, envergonhará o inimigo. Morte não vence a vida de ressurreição. Então, este é o pano de fundo do ponto B. A ressurreição extraordinária é a ressurreição proeminente, a ressurreição excepcional, que será um prêmio para os santos vencedores. Este é um ponto crucial. Um prêmio para os santos vencedores. Não vencedores, mas aqueles que estão vencendo. Olhe para Apocalipse 2 e 3. Existem aqueles que estão vencendo. Há menos de 3 semanas, a minha esposa e eu, menos de 3 semanas, estaremos em Barlo, na Europa, e o tema geral dessa conferência será louvando e vencendo na era atual. E um dos aspectos de vencer é experienciar o poder da vida de ressurreição, dando-nos a visão, a meta da ressurreição extraordinária. E então haverá um prêmio. Todos os amados irmãos que já faleceram, a grande maioria, será ressuscitada. Mas todos os santos estarão perante o juízo de Cristo, o trono do juízo de Cristo. Isso é algo. Isso é uma situação muito crucial. Mas eles já foram ressuscitados. Mas no final da sua jornada, eles não alcançaram a ressurreição extraordinária de Cristo. Eles nem mesmo se exercitaram sobre isso. Eles não prestaram atenção a isso. Mas, por outro lado, há alguns, e não pensem que estes serão os cooperadores e aquele tipo de pessoa. Simplesmente de maneira positiva, santos comuns. Mas no seu ser, o poder da ressurreição de Cristo não era somente doutrina, era real. Não era ocasionalmente, mas diariamente. E se eles tiverem essa... E eles tinham essa visão. Todos seremos ressuscitados. Então, experimentando o poder da vida de ressurreição, seremos co-reis na era vindoura. Milhares de irmãos serão ressuscitados, mas eles não cresceram até a maturidade. Então, nós conhecemos o período para estarmos no mesmo nível
depois de 1000 anos. Todos os crentes que estão mortos em Cristo participarão da ressurreição dentre os mortos na vinda do Senhor. Estou enfatizando o ponto 2 novamente. Os vencedores do Senhor desfrutarão uma porção extra e proeminente daquela ressurreição. Uma ressurreição na qual eles receberão o galardão do reino. Era isso que o apóstolo Paulo buscava. Vamos olhar um pouco mais para isso e nos abrir ao Senhor para percebermos como isso pode ser aplicado a nós. Os vencedores do Senhor desfrutarão uma porção extra e proeminente daquela ressurreição. Até mesmo quando os santos são ressuscitados, haverá estágios espirituais diferentes. Se você falecer e você não cresceu até a maturidade, e muitas outras coisas. Então, o seu desenvolvimento continuará em outra era. Porque a intenção de Deus Pai é de que todos os seus filhos alcancem a maturidade plena, quer seja agora ou na era vindoura. A ressurreição na qual eles receberão o galardão do reino. Era isso que o apóstolo Paulo buscava. E creio que mais e mais os amados irmãos também buscarão isso. Não seremos mornos. Queremos, Senhor, eu quero a jornada que o Senhor preparou para mim. Eu busco não somente pela tua misericórdia ou por tua graça. Eu busco o poder da tua ressurreição para que eu termine a minha jornada na terra como um santo vencedor, para ser um co-rei contigo. E até mesmo antes de ser um co-rei, eu quero ser parte de um dos muitos que serão a sua noiva, a tua noiva. Eu sei que o Senhor virá para ela, e então o Senhor virá com ela como seu exército nupcial para manifestar o reino. Ponto 3. E este ponto vai além de palavras, amados irmãos, isso é muito importante. A ressurreição extraordinária deve ser a meta e destino da nossa vida cristã. Vocês veem que a mensagem não é só um ensinamento doutrinário objetivo, eu vou repetir isso novamente. Mas, se entendermos isso de pouco a pouco, que a ressurreição extraordinária, então perceberemos no nosso relacionamento pessoal com o Senhor, Senhor, tu sabes, por meio da tua graça, eu me entreguei a ti, eu me consagrei a ti todos os dias.
por tua misericórdia e graça. Agora eu comecei a ver e entender qual é a meta, qual o destino da minha vida cristã. Simplesmente considere o que você pensa que é a meta? Qual você pensa que é a meta? A meta que Paulo tinha representa todos nós. Eu vou falar essa frase mais uma vez. A ressurreição extraordinária deve ser a meta da nossa vida cristã. Não pense, especialmente os santos de meia idade mais velhos, que vocês simplesmente podem vir até o microfone e dizer: eu escutei sobre isso, eu disse isso, eu já alcancei isso. Eu não estou aqui te examinando, mas está muito claro que sempre que você fala algo, se isso é verdadeiro ou simplesmente um entendimento, precisamos perguntar ao Senhor. Senhor, me ilumina. Eu quero conhecer qual a minha situação atual verdadeira. Até ontem à noite, no final da reunião, houveram muitas orações sobre os santos, crescendo em vida até a maturidade. Quantos dos amados irmãos na restauração por toda a terra, nos últimos 5 anos, quanto de crescimento tem havido? Em que estágio eles estão? Você é um vaso aberto? E então temos de perguntar ao Senhor. Eu perguntei ao Senhor, eu não confio no meu próprio entendimento. Senhor, eu venho a Ti como nunca vim antes. Eu venho como um vaso aberto. Senhor, por favor, mostra-me onde estou com relação ao crescimento de vida. Em qualquer idade, 15 ou 91. Eu vou dizer novamente, não é muito tarde, nem muito cedo. E é o destino da nossa vida cristã. Qual o seu destino pessoal? O meu destino é ser um presbítero. Isso é uma esperança positiva. Ou eu quero servir o Senhor desta maneira. Ou simplesmente podemos mudar para outra parte da terra e cumprir algo. Todas essas coisas são necessárias. Mas qual é a meta? Qual é a sua meta como um cristão? Objetivo. Eu pergunto, por amor ao Senhor, qual é a sua meta hoje? O seu objetivo? O que você busca? O que você espera? E qual o destino da nossa vida cristã? Como eu mencionei, às vezes irmãos que faleceram, e não podemos negar a sensação interior. Alguns, este amado irmão terminou a sua carreira. E receberá a ressurreição extraordinária. Mas eu tenho de dizer, com um amado irmão, ele foi morto por um acidente de carro. Eu conhecia por 50 anos. Estávamos na faculdade juntos. Fizemos faculdade juntos. Mas, na verdade,
Eu não vou falar o nome dele. Quando ele entrou na restauração do Senhor, ele tinha um pé na restauração e o outro no cristianismo. E ele não chegou nem perto de terminar a corrida. Então, por amor ao Senhor, em nome do Senhor, e por fim, teremos de ter comunhão direta com Ele sobre algumas das coisas que estão te tocando. E então você perceberá onde você está. E não se preocupe com a luz genuína, com o brilhar da luz genuína. Você lê 1 João, que Deus é luz. E quando vivemos sob a luz, então conhecemos a nossa situação. E agora nos tornamos um vaso aberto para o seu apacentar e dispensar, dia após dia. Então, interiormente, o Senhor está orando. E no mais profundo do meu ser, sou um com Ele a orar, por todos os amados santos, para que a ressurreição extraordinária, que eu possa dizer diretamente, ressurreição extraordinária, amados irmãos, que essa ressurreição seja a sua meta. A ressurreição extraordinária, irmãos e irmãs, que ela seja o destino da sua vida cristã. Não o que você cumpriu, ir a algum lugar, mas o que você alcançou ao crescer em vida. Ponto C. Chegar à ressurreição extraordinária indica que todo o nosso ser é gradual e continuamente ressuscitado. Isso é um ponto muito de grande ajuda. Não será de uma vez por todas, repentinamente. Não ore essa noite. Eu espero, vou orar de maneira muito forte, eu vou acordar e vou estar na vida de ressurreição. Mas você pode acordar num novo dia, com mais vida de ressurreição, fluindo em você. O que você acha que vai acontecer entre agora e meia-noite? No dia 31 de dezembro, à meia-noite deste ano, se todas as manhãs, todos os dias, a partir de hoje, você receber o dispensar da vida de ressurreição de Cristo, isso não afetará você maravilhosamente? Então, simplesmente o façamos. Vamos fazer isso de maneira humana normal, dia após dia, após dia, após dia. Mas ter a sensação no final do dia que não é muito tarde. Agora são 8h23. A partir de agora até as 10h30, quando vocês têm que apagar a luz, que eu já mencionei antes. Eu sei que alguns de vocês dormem em 1 minuto. Outros simplesmente dormem depois da meia-noite, meia-noite e 27. Mas você tem essa percepção. Senhor, eu te agradeço pelo que fizeste hoje. Foi um dia de alcançar a mais Cristo que quando eu acordei às 6 da manhã. A mais vida divina, a mais vida poderosa da vida de ressurreição de Cristo. Deus primeiro ressuscitou nosso espírito amortecido. Depois, a partir do nosso espírito, ele procede
para ressuscitar a nossa alma e nosso corpo mortal, até todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, ser plenamente ressuscitado do nosso velho ser pela sua vida e com a sua vida. Eu vou pedir para dois irmãos aqui na frente, vocês dois se levantarem e ler com um espírito forte e exercitado. Ler Romano capítulo 8, versículo 11. Um versículo muito importante e experienciável. Na experiência. Ok? Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, também dará vida aos vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vós. Amém. Bem, os mais jovens aqui não são muito jovens para receber o poder da ressurreição. E vocês aí atrás, não estou apontando para ninguém. Não importa qual seja a nossa idade, ainda podemos buscar isso. Este versículo é muito importante, da máxima importância. Os irmãos que sofrem fisicamente, situações físicas sérias, podemos mostrar não de maneira doutrinária, vocês estão passando por algo, mas a vida de ressurreição irá penetrar não somente o seu espírito e a sua alma, mas também o seu corpo. Estou enfatizando isso repetidamente. Esse tipo de experiência. Ponto 2. Esse é um processo em vida por meio do qual devemos passar e uma corrida que devemos correr até chegarmos à ressurreição extraordinária como o prêmio. Então, eu sugiro que vocês peçam ao Senhor, pergunte qual é a corrida que vocês têm de correr. É uma jornada para cada um de nós. E há um versículo no final das profecias, de uma das profecias do Antigo Testamento. Eu não me lembro o livro agora, mas me lembro do pensamento sobre avançar, continuar na corrida. E ele falou ao inimigo: sim, eu caí várias vezes, mas vou me levantar e continuar avançando. E muitos de nós podem dizer: não se envergonhem. Até mesmo no seu ser, no seu próprio ser, há uma batalha ocorrendo. Olhe Colossenses capítulo 5. Espírito, alma e corpo. Nosso espírito tem a vida divina. Nosso corpo é um corpo do pecado e da morte. A nossa alma está no meio. E eles estão indo um contra o outro, dia após outro, dia após dia. Não pense que isso é algo anormal, que algo anormal está acontecendo em você. Nós somos seres complicados, mas ainda temos esse tipo de corpo. Mas, de qualquer forma, o Senhor usa
ter esse tipo de corpo de maneira sábia para nos encorajar a nos voltar ao Senhor, a exercitar o nosso espírito. Então, eu estou olhando para este ponto novamente. Esse é um processo em vida por meio do qual devemos passar. E uma corrida que devemos correr até chegarmos à ressurreição extraordinária como prêmio. Então, sem tentar dizer qual é a minha corrida, simplesmente faça essa oração simples: Senhor, qual é a minha corrida? E Ele lhe dirá, lhe responderá. No seu ser haverá algo o fortalecendo, e isto é, de maneira positiva, te fazendo avançar, prosseguir. Continue avançando. Ponto 3. Se formos conformados à morte de Cristo, todas as partes do nosso ser gradualmente serão ressuscitadas. Assim, a vida cristã é um processo de ressurreição. E espero, como e quando, eu não faço ideia. Mas os jovens adultos aqui, adultos jovens aqui, se houvesse alguns irmãos na vida da igreja mais velhos, eu diria, alguns deles ainda são jovens, têm 70 anos. E alguns diriam, sim, Ron, você também é jovem, você tem 80 anos, 80 e pouco. Mas deixando isso de lado, eles simplesmente poderem compartilhar com vocês a jornada. E o Senhor tornará a sua jornada conhecida. E eu sugiro aquela mensagem do irmão Ni, do irmão Watchman Nee, a última parte da jornada, porque isso será de grande importância. Quando terminarmos a jornada, haverá dois caminhos. Faleceremos na ressurreição do poder de Cristo, conhecendo e experienciando a ressurreição extraordinária de Cristo, ou seremos arrebatados vivos. Então, devemos viver o Cristo que devemos viver é Ele mesmo é a ressurreição extraordinária. Então, isso aparentemente é tão simples. Senhor, Tu és a ressurreição extraordinária. Não é uma coisa. Senhor, eu quero conhecê-lo no seu aspecto da ressurreição extraordinária. Senhor, torna isso claro para mim, que a ressurreição extraordinária não é uma ideia. A ressurreição extraordinária não é simplesmente algo no futuro. A ressurreição extraordinária é momento após momento, porque Tu és a ressurreição extraordinária. E um outro versículo diz que Ele é a ressurreição. Ele é a ressurreição. Ponto 2. A palavra grega para buscar, em Filipenses 3:12, é a mesma palavra para perseguir. Essa palavra também significa avançar em direção e ir ao encalço de.
quando vocês estão avançando, prosseguindo, o que eu estou tentando compartilhar, eu percebi que isso vem ao meu sentimento interior. Quanto dos irmãos amados por toda a restauração têm alguma ideia da ressurreição extraordinária e de correr a corrida que Deus preparou para você? Há um amado irmão que mora agora. Às vezes eles vêm para o treinamento semestral, mantemos contato e eu me lembro algo que eu disse para ele e ele se lembra disso. Nós nos cumprimentamos e eu disse: continue correndo a corrida. Quando nos despedimos, não importa o que acontecer, simplesmente levante-se e não simplesmente ande. Você não tem que correr tão rápido, mas você tem que correr. Isso deve se tornar não só palavras. Agora, eu sou simplesmente um irmão aqui e amados irmãos e irmãs aqui. Eu não sei se eu estou dando uma mensagem ministerial ou não. Ao preparar isso, havia a mesma preocupação amorosa, não por onde vocês estão, mas para que vocês avancem. Que o seu relacionamento pessoal com o Senhor o dê a oportunidade de o apacentar, o iluminar, lidar de maneira positiva com você, o encorajar desta maneira. Então, ponto A. Dessa maneira, Paulo correu a corrida para obter o prêmio e alcançar maturidade. Eu ainda tenho tempo. Já estou quase no final do esboço, é óbvio, mas eu quero parar aqui para obter o prêmio e alcançar maturidade. Aqui, irmãos, vocês pensam que vocês são muito jovens para alcançar a maturidade? Não. Você é um adulto jovem, você não é um menininho. Não são meninas, são mulheres. Vocês estão todos no mesmo estágio. Humanamente falando, estamos todos no quarto estágio. Alcançando a maturidade. Alcançar a maturidade. Isso também tem de ser uma oração pessoal. Senhor, por favor, mostra-me onde estou. Mas até mais do que isso, o Senhor sabe onde estou. E, Senhor, faça o que somente o Senhor pode fazer para eu alcançar a maturidade enquanto estou vivendo aqui nesta terra. E mais uma vez, repetidamente, este sentimento clama em mim. Tem muitos irmãos, muitos santos, muitas igrejas isto é, vocês percebem qual é a sua situação atual espiritual com relação a não
estar maduro ainda, não ser maduro ainda. E eu conheço muitos santos da minha geração. Eles não passaram do segundo estágio. Não houve ensinamento, não estudaram sobre isso, não houve ênfase sobre isso. Então, há muitos anos, quando os cooperadores do sul da Califórnia, nós percebemos que um amado irmão e a sua irmã e a sua esposa tinham o encargo de mudar para Boston, para servir ali. E então, o pensamento veio, numa comunhão maravilhosa, poderíamos ter outro ano para ministrar? Não o mesmo que ocorre em Anaheim. E não quer dizer que os que mudam, os que vão, são superiores, mas um ano estudando de maneira diferente, servindo de maneira prática, de maneira diferente. Então, quando todos tivemos unidade e unanimidade, decidimos ter este treinamento. Então, você vai se formar e fazer isso ou aquilo. Simplesmente obedeça à vontade perfeita de Deus. Você crescerá até a maturidade se você seguir a vontade perfeita de Deus. Perfeito. E então, em comunhão com Ele, eu não estou me orgulhando de nada. Eu disse, precisamos deixar que todos saibam que você entrou no terceiro estágio da experiência de vida. E então eu sugiro que todo outono haja uma classe, uma matéria do segundo semestre para falar sobre o segundo estágio, para ajudá-los a perceber onde eles estão e como é um estágio após o outro. E vários irmãos amados fizeram esta aula, participaram desta aula. E eu dei uma lista completa do material ministerial. Isso. Mas eu não tenho visto. Eu não tenho visto eles por uns 15, 20 anos, mas eu não tenho dúvida de que agora eles não estão só no terceiro estágio, estão no quarto. E alguns amados irmãos, mais velhos do que eu, talvez até 10 anos a mais velhos que eu. Eu estava com eles, tendo comunhão com eles no final da sua vida. Eles estavam doentes, com doenças terminais. Demorou meses para o Senhor levá-los ao seu fim. E eles haviam sido consagrados quando eram jovens. Mas eles sabiam, eles perceberam. Não estou maduro, não sou maduro. Não estou pronto para ser um co-rei. Mas o Senhor está me dando, em sua misericórdia, o tempo que eu preciso. E eu estava muito perto deles quando eles faleceram. E eu posso falar honestamente, eles terminaram a sua carreira. Corrida. Isso foi algo encorajador. Mas há um sentimento mais profundo. Quão melhor seria para a restauração do Senhor e para o corpo se eles tivessem entrado no quarto estágio, enquanto eles fossem de meia idade, tivessem meia idade. Então, ao olhar para os santos no treinamento aqui, oramos
para que vocês cresçam até a maturidade e entrem no quarto estágio, antes de serem arrebatados. E então estarão prontos para o arrebatamento. E santos de todas as idades, não é muito tarde. Mas não é simplesmente aprender mais e estar em treinamentos, mas dar ao Senhor acesso às profundezas do seu ser. Não temam isso. Ele deseja ir à parte mais profunda do nosso ser. Nem nós conhecemos, nem nós sabemos qual é o mais profundo do nosso ser. Há 3 anos, quando eu tive aquela cirurgia quádrupla no meu coração, 4 pontos de safena, eu estava acordado eu fiquei acordado por 48 horas. E 2 coisas estavam acontecendo, uma após a outra. Em menos de 1 minuto, o Senhor estava lidando com isso, tocando esta parte do meu ser, abrindo. Eu preciso ir àquela parte, às profundezas do seu ser. Deixa eu fazer isso, amor. Deixa eu fazê-lo, amor. O que está no seu coração? Senhor, torna claro. Ele ama todos vocês. O Pai ama todos os seus filhos. E Ele deseja que eles cresçam até a maturidade. Ok. Agora eu posso ler o ponto A novamente, B, e a minha parte. Após ler o ponto G, terminará. E vocês terão tempo suficiente para compartilhar. Vou ler novamente. Dessa maneira, Paulo correu a corrida para obter o prêmio e alcançar a maturidade. O Senhor nos mostra a corrida. Senhor, fortalece-me para correr. Eu quero alcançar o prêmio, obter o prêmio. Quero alcançar a maturidade nos próximos anos. Antes de ser salvo, ele perseguia Cristo. Este era Paulo. Após ser salvo, ele buscou Cristo a tal ponto que passou a perseguir Cristo, mas de maneira positiva. Em outras palavras, Senhor, eu não vou te deixar ir. Eu preciso do Senhor nessa situação. Parece muito forte, mas isso é puro. Precisamos ser conformados à morte de Cristo, para que, de algum modo, alcançamos a ressurreição extraordinária. Alcancemos. Para mim, amados irmãos, ponto G, em essência, é a própria mensagem. Vou ler novamente. E então, vamos fazer algo durante o último minuto. Precisamos ser conformados à morte de Cristo, para que, de algum modo, alcancemos a ressurreição extraordinária. Ok? Todos os irmãos, leiam ponto G. A letra G. Precisamos ser conformados à morte de Cristo, para que, de algum modo, alcancemos a ressurreição extraordinária. Todas as irmãs. Precisamos ser conformados à morte de Cristo, para que, de algum modo, alcancemos a ressurreição extraordinária. E então, vamos ler todos juntos. Precisamos ser conformados à morte de Cristo,
para que de algum modo alcancemos a ressurreição extraordinária. Então, a minha porção terminou. Por favor, orem por 45 segundos. Orem sobre o ponto G, letra G. Orem para alcançarem a ressurreição extraordinária. E então venha ao microfone. E aqueles... Irmão Ron, você pulou os pontos do ponto C4. Ele está avisando que o irmão Ron pulou do ponto C4 até o ponto F1. C4. Eu preciso dele para me ajudar com as minhas falhas, os meus erros. Vamos voltar ao ponto C. Eu vou ler e o Espírito fluirá novamente. Eu entendo a minha fraqueza, mas quando eu tenho fraqueza, eu tenho a vida de ressurreição. E vocês também. Chegar à ressurreição extraordinária indica que todo o nosso ser é gradual e continuamente ressuscitado. Deus primeiro ressuscitou nosso espírito amortecido, depois, a partir do nosso espírito, Ele procede para ressuscitar a nossa alma e nosso corpo mortal, até todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, seja plenamente ressuscitado do nosso velho ser pela sua vida e com a sua vida. Esse é um processo em vida por meio do qual devemos passar e uma corrida que devemos correr até chegarmos à ressurreição extraordinária como prêmio. Vou para o ponto D. A ressurreição extraordinária é uma ressurreição da velha criação para a nova criação. Estar na ressurreição extraordinária significa deixar tudo da velha criação e ser levados para dentro de Deus. Na ressurreição extraordinária, não há elemento da velha criação. Antes, tudo está repleto do elemento divino. Para Paulo, viver era Cristo como a ressurreição extraordinária. A ressurreição extraordinária é, na verdade, a pessoa amada, preciosa e excelente de Cristo. Aquele que, por meio da crucificação e ressurreição, saiu da velha criação e entrou em Deus. O Cristo que devemos viver é Ele mesmo a ressurreição extraordinária. Em Filipenses 3,12, Paulo já havia obtido a salvação comum dos crentes pela fé comum dos crentes, mas não tinha obtido a porção extra de ressurreição. Creio que isso é suficiente. Na minha leitura, vou terminar aqui. Senhor, o Senhor conhece a minha fraqueza, mas eu te louvo, Senhor. Senhor, te louvamos ao nos introduzir na ressurreição extraordinária. Senhor, tu estás aqui nos apacentando, nos saturando, saturando todo o nosso ser. Senhor, com todo o nosso ser te louvamos. Louvado seja o Senhor. Então agora venham ao microfone. E em vez de orar, louvamos.